Boa noite, queridos alunos e alunas da EJA, oitavo período de Geografia, tudo bem com vocês? Hoje eu quero explicar para vocês a temática da aula da semana, tá? Hoje é a diversidade e dinâmica da população mundial e local, destacando o território brasileiro e povoamento, IBGE, Brasil 500 anos. Então vamos começar. Povos indígenas foram povos que colonizaram, que viveram aqui no Brasil. A história do povoamento indígena no Brasil é, antes de tudo, uma história de despovoamento, já que é possível considerar que o total de nativos que habitavam o atual território brasileiro em 1500 estava na casa de milhões de pessoas, né? E hoje mal ultrapassa os 300 mil indivíduos. Então, daqui dos povos indígenas, nós podemos destacar que houve uma queda populacional. Logo após, nós temos a presença portuguesa. Nos primeiros 2 séculos de colonização, vieram para o Brasil cerca de 100 mil portugueses, uma média anual de 500 imigrantes. No século seguinte, esse número aumentou. Foram registrados 600 mil e uma média anual de 10 mil imigrantes portugueses. O ápice do fluxo migratório ocorreu na primeira metade do século XX, entre 1901 e 1930. A média anual ultrapassou a barreira dos 25 mil. A origem socioeconômica do português imigrante é muito diversificada. De uma próspera elite nos primeiros séculos de colonização, passou-se a um fluxo crescente de imigrantes pobres a partir da segunda metade do século XIX. Partindo da presença portuguesa, nós temos a presença negra. No continente americano, o Brasil foi o país que importou mais escravos africanos. Entre os séculos XVI e meados do XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças, o equivalente a mais de 1/3 de todo o comércio negreiro. Uma contabilidade que não é exatamente para ser comemorada, né? No caso, é bem expressiva a quantidade, né? Nós temos também a presença espanhola. No Brasil, a imigração espanhola teve um caráter predominantemente urbano. Nos séculos XIX e XX, manteve-se o fluxo migratório espanhol para o Brasil. Mas seria então principalmente o galego, não mais o castelhano. Então vamos se lembrar aqui, o castelhano é o espanhol, tá? E o galego é o espanhol falado na Galícia. Ele é bem parecido com o português. Então essa é a diferença, tá bom? Nós temos as linguagens espanholas, né? Dentre as linguagens espanholas, nós temos o castelhano, o basco, o catalão, o valenciano e o galego. Então, o galego é falado na Galícia, parecido com o português, e nós temos o espanhol castelhano, certo? Apesar de os documentos sobre a imigração espanhola serem dispersos e poucos confiáveis, sabe-se que no decorrer das grandes migrações transatlânticas, os espanhóis representaram o terceiro maior contingente de estrangeiros que escolheu o Brasil como segunda pátria, superado apenas pelos portugueses e italianos. Depois nós temos as presenças do pessoal judeu. A trajetória dos judeus no Brasil começa antes mesmo da chegada da frota de Cabral. Tem início no final do século XV, quando os judeus espanhóis e portugueses foram obrigados a se converterem ao cristianismo, sob pena de serem expulsos de seus respectivos países. Depois nós temos os italianos. Os italianos migraram para o Brasil a partir das primeiras décadas do século XIX, como todos os demais imigrantes. Deixaram seu país basicamente por motivos econômicos e socioculturais. A imigração, que era muito praticada na Europa, aliviava os países de pressões socioeconômicas.
além de alimentá-los com um fluxo de renda vindo do exterior, em nada desprezível, pois era comum que imigrantes enviassem economias para os parentes que haviam ficado. Depois, nós temos as presenças dos alemães. A imigração alemã se explica pelas grandes transformações sociopolítico-econômicas, porque passou a Europa no século XIX. No Brasil do século XIX, abriram-se excepcionais condições favorecendo a imigração europeia. De fato, na segunda metade daquele século, chegaram os imigrantes com a finalidade de prover mão de obra para as lavouras do café e fornecer camponeses para núcleos coloniais que iam sendo criados pelo governo brasileiro. Depois nós temos a presença de árabes. Entre 1871 e 1900, apenas 5.400 pessoas tinham aportado no Brasil. Aportado, vocês sabem que é ancorado, né? Transplantando consigo suas diferenças religiosas presentes em algum grau em 95% dos imigrantes árabes. Os imigrantes árabes tinham origens as mais diversas. Vinham do Líbano, da Síria, da Turquia, do Iraque, do Egito ou da Palestina. Assim, constituíam-se de povos diferentes que, com suas respectivas organizações políticas, compartilhavam fundamentos comuns, a língua ou os dialetos derivados do árabe e a cultura, tá? Dialeto é uma linguagem local, tá bom? É uma característica do local, tá bom? E nós temos a presença japonesa. Em 18 de junho de 1908, desembarcaram os primeiros imigrantes japoneses no Porto de Santos, trazidos pelo navio Kasatomaru. Os japoneses vieram como mão de obra para substituir o trabalho escravo, pois desde a independência, essa substituição já era uma preocupação das classes dirigentes. No entanto, uma política imigratória mais definida só viria a ganhar importância na agenda governamental com o fim de tráfico de escravos. Tá bom, pessoal? Dentro dessas explicações aqui das nacionalidades, né, dos povos que povoaram o Brasil, que habitaram o Brasil ao longo dos anos, nós temos que entender, né, que nós temos a questão da migração, da emigração e da imigração, tá bom? Então, nós temos aqui imigração. Você sai do seu país de origem. Vamos a um exemplo. Meus avós imigraram para a Grécia na década de 1980. Isso é uma imigração, quando uma pessoa entra em um país estrangeiro para viver, deixando o seu país de origem. Então, esse é o termo imigração. Aí nós temos a emigração, com letra E, que implica um movimento permanente quando uma pessoa ou grupo deixa seu país para se instalar em outro. Então, vamos a um exemplo aqui. Meus avós emigraram de Portugal, tá bom? Então, eles deixaram seu país para se instalar em outro, tá bom? Imigração. A pessoa entra num país estrangeiro para viver deixando seu país de origem. E emigração. Um movimento permanente. A pessoa sai do seu país para se instalar em outro. E nós temos a migração, que é mudar de região para região. Pessoas e animais que mudam de regiões. Pode ser um país ou região, né? E isso pode ser temporário. Eu posso ir para São Paulo e ficar um tempo. Eu estarei migrando para São Paulo, tá? Não se esqueçam desses termos, tá bem? Aí nós temos agora as nossas tarefas, né? Para vocês testarem os seus conhecimentos. Então, nós temos aqui um mapa. Esse mapa aqui tem as legendas dos países, das nacionalidades que estiveram no Brasil, que foram citados ali no texto, alguns não, e estão aqui por legendas. Então, você observa que o vermelho foi o que mais habitou o Brasil, aí vai caindo conforme vai clareando a legenda, você observa que a população era menor. Aí, letra A. De quais nacionalidades são os imigrantes que chegam ao Brasil? Fácil, né, pessoal? Só observar aqui no mapa os países,
né, os imigrantes que estiveram por aqui. B. Organize os países de origem dos imigrantes, considerando os continentes Europa, América e Ásia. Professor, eu não sei onde fica Portugal. Pessoal, pegue o mapa mundi normal ali no Google, que você vai identificar nos continentes onde fica Portugal. Tá bem? Mas você tem que saber, né, gente? Onde fica a Europa? A Europa está aqui no centro do mundo, certo? Nós temos a Europa oriental do lado direito e a ocidental. Aqui está a Europa, no centro do mundo, né? Nós estamos aqui, ó, Europa. Depois nós temos a América, América do Sul, América Central, América do Norte. Depois nós temos a Ásia, pessoal. A Ásia aqui, ó, bem grande, né? Então, você sabendo onde ficam os continentes, você sabe onde estarão os respectivos países. Os portugueses são o maior quantitativo de imigrantes. Apresente 2 motivos que justificam o maior quantitativo. Vocês têm aqui no texto, tá bom? Você volta lá nos portugueses, tá bom? Porque eles são maior quantitativo em relação aos outros. É fácil, né? Muito fácil. Atividade 2. Considerando o município onde você vive, quais as evidências de fluxos migratórios você pode identificar? Observe a arquitetura, os nomes de ruas, festas e eventos culturais, os sobrenomes e registre suas descobertas. Essa questão aqui, então, vocês irão citar Poços de Caldas. Por que denominadas ruas têm esse nome, carregam esse nome? Festas típicas aqui da cidade, tá bom? Monumentos, né? Arquitetônicos, né? Alguns prédios com determinados nomes, tá? E eventos culturais, tá bom? Que sejam reflexos, né, da questão dos fluxos migratórios. Atividade 3. Leia o trecho. Mais do que tratar a história da imigração, é relevante tratar da história do imigrante no lugar. Seja na cidade, seja na aldeia, do processo de transição do local de origem ao novo lugar e da necessidade de apropriação do lugar de sua recriação. E, finalmente, a necessidade de criar marcas de identidade, locais de alimentação, templos religiosos, escolas, associações, referências arquitetônicas e nomes de logradouros. Então, você vai citar aqui. Quais argumentos levantados pelo autor do trecho que comprovam a necessidade de valorizarmos a história do imigrante? Por que é importante você tratar sobre a história dos imigrantes em determinado local? No que isso vai refletir? Na cultura? No social? Na estrutura do local? Cite, vai enumerando, né? B. Pesquise na sua residência a origem de pais e avós. Registre o local de nascimento de cada um deles. Caso sejam imigrantes, pergunte o que sentiram quando mudaram de cidade ou país. Essa questão é fácil, né? Você responder. Faça uma pesquisa aí na sua casa. Pode ser que você mesmo tenha uma história para contar de imigração. Leia a manchete e responda as atividades 4 e 5. A manchete é: de lavador de carros a microempresário. O imigrante haitiano que conseguiu empreender em Porto Alegre. Steve é dono de uma agência de viagens e câmbio, de uma empresa de importações e de outra de serviços e terceirização. Atividade 4. A notícia apresenta um haitiano que migrou para o Brasil e obteve sucesso. Descreva o que levou muitos haitianos a migrarem para o Brasil em 2016. Nessa questão, vocês precisam pesquisar na internet, né, alguns fenômenos naturais, políticos e econômicos no Haiti, né? E o Brasil teve uma política que facilitou o acesso deles. Então, façam essa pesquisa e coloquem aqui para mim, né? O que levou os haitianos a migrarem para o Brasil em 2016. E temos aqui a atividade 5, outra pesquisa. Pesquise em jornais, revistas ou na internet outras populações que migraram para nós nos últimos 5 anos e registre os motivos das migrações, né? Por que eles saem de seu local de origem para habitar em outro lugar? É isso que eu quero saber. Façam essa pesquisa, tá bom? Das populações que migraram para nós nos últimos 5 anos e o porquê deles saírem de seu local de origem para habitar aqui no caso, né? Aqui no Brasil. Pessoal, tenham uma boa noite. Espero que tenham compreendido bem a tarefa, tá bom? Eu aguardo o recebimento o mais rápido possível.
Se ainda houver dúvidas, estarei à disposição de vocês. Podem me chamar no WhatsApp. Uma boa noite.